Diz assim o texto sagrado: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos. Deus amado, nesse momento ouvimos a Tua palavra e ela já falou aos nossos corações. Que neste momento o Espírito Santo de Deus venha ter a liberdade de falar aos nossos corações, como Deus requer, principalmente que venhamos entender, que venhamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para recebermos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. A Tua palavra é fonte de vida e de riqueza espiritual, ó Deus, para cada um de nós. Por isso, ó Pai, neste momento em que ouviremos a Tua palavra, que venha a ser um alimento realmente que necessitamos a cada dia e a cada momento em nossa vida. É isso que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e as irmãs podem assentar-se. Eu quero saudar os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que não puderam vir no culto nesta manhã, e também aos nossos irmãos e irmãs que não são membros da IPI de Engenheiro Goulart, mas que sempre assistem o nosso momento de adoração, que é sempre postado nas redes sociais, todos os domingos às 18 horas. Que a graça de Deus esteja presente em sua vida e sobre todos que fazem parte da sua família. Meus queridos irmãos e irmãs, quando olhamos para esse texto, Jesus ele deixa claro a necessidade de anunciarmos e de falarmos da palavra de Deus. Quando analisamos este momento histórico que estamos vivendo em nossas vidas, vemos que cada um de nós, de uma maneira individual, fomos afetados. E no meio de todos esses acontecimentos, vemos e percebemos de uma maneira clara e nítida a importância da palavra de Deus. Quando Jesus ele fala a respeito da seara, o que Jesus queria dizer? Quando ele fala então que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus queria dizer com estas palavras? É muito interessante, meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes eu e você nos deparamos com pessoas que estão aflitas neste mundo, que estão desesperadas, e em muitas ocasiões gravamos alguns acontecimentos que aconteceram em suas vidas, e aquilo fica na nossa mente e na nossa memória. Em quantas ocasiões nos deparamos com uma situação de uma pessoa que mostrou que naquele determinado momento ela estava aflita, desesperada, e aquilo fica, e aquela cena fica em nossa mente. Ficamos com aquilo durante o dia,
às vezes quando vamos dormir, pensando naquele acontecimento que vimos diante dos nossos olhos. O que é isto? São pessoas que estão aflitas, desesperadas e cansadas, principalmente com os acontecimentos em suas vidas. E quando olhamos para o cenário atual, como as pessoas estão aflitas, como é necessário um controle emocional muito grande, principalmente nesta época de pandemia. Mas quando olhamos para esse texto, ele está escrito que quando Jesus, ele viu aquelas pessoas que faziam parte daquelas multidões, ele se compadeceu delas. Nós vemos que Jesus, ele estava desempenhando o seu ministério. Ele estava passando por várias cidades e povoados, pregando a palavra de Deus e realizando curas. Mas o olhar de Jesus era um olhar diferenciado. Ele, enquanto passava por estas cidades, por estas aldeias, ele percebia de uma maneira clara que as pessoas estavam aflitas com a maneira que elas enfrentavam a vida. Vemos que Jesus notou que elas estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vemos que Jesus notou que aquelas pessoas precisavam ser amparadas, precisavam ser guiadas, precisavam ser protegidas, direcionadas para viverem de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma, que aquela exaustão não fosse uma realidade na vida daquelas pessoas. Eu fico imaginando e pensando o olhar de Jesus sobre aquelas pessoas que estavam no meio daquelas multidões. Jesus viu que aquelas pessoas estavam cansadas, estavam desanimadas com a vida. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra compaixão no grego significa a presença de uma emoção profunda em relação ao outro. Em quantas ocasiões não agimos assim? Quando vemos uma pessoa passando por uma determinada situação, é uma pessoa que amamos, e nos colocamos no lugar dela, imaginando a dor que ela está sentindo. Imaginar é uma coisa, quem passa a dor é somente a pessoa. Em muitas ocasiões falamos assim, né? Eu sei o que você está passando. Não, não sabemos. Diante de um determinado acontecimento triste, ruim, que aquela pessoa passou, somente ela, intimamente, sabe o que ela está passando. Por isso, a forma correta de dizermos é: eu imagino o que você deve estar passando. Por isso que, como cristãos, nos colocamos no lugar das pessoas que estão sofrendo e sentimos uma dor semelhante. O que é isto? É a compaixão. Nós vemos que Jesus, ele sentiu a dor que aquelas pessoas estavam passando naquele exato momento, e o seu olhar de misericórdia se voltou para os discípulos. Aqui não era o grupo dos 12, porque o grupo dos 12 discípulos foram escolhidos, conforme vemos no capítulo 10. Mas Jesus já tinha em mente aqueles que fariam parte do grupo dos 12, e ele então disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, conforme vemos no versículo 37. A palavra aflição no grego significa um sentimento de intensa preocupação e desassossego,
por algo que nos afeta profundamente. Isto eu falei no domingo passado, no sermão. A palavra exausta no grego significa que a pessoa se encontra extremamente cansada, sem ânimo, sem alegria e principalmente esgotada emocionalmente. Meus queridos irmãos e irmãs, se é algo que nos afeta na vida sentimental, na nossa vida cotidiana, é o esgotamento emocional. Cuidado! Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, perceber isso em sua vida, em nossa vida, nós temos que nos preocupar. Isso não pode nos dominar. O que temos que fazer é nos dirigirmos a Deus, nos dirigirmos à pessoa de Jesus através das nossas orações, para que aconteça uma renovação, para que venha um fortalecimento vindo dele, para que prossigamos em nossa vida. Uma pessoa esgotada emocionalmente, ela não tem ânimo para nada. Ela está a um passo da depressão. E isso é muito perigoso. Nesta época que estamos vivendo, quantas pessoas estão esgotadas emocionalmente? Quantas pessoas que nunca tiveram depressão estão passando por essa experiência triste por causa deste cenário atual que estamos vivendo. Mas este Senhor que adoramos e servimos, Ele é cheio de amor para conosco, Ele é cheio de compaixão. Esse sentimento que às vezes passamos em nossa vida de exaustão, Jesus conhece, Ele sabe. Por isso é necessário nos dirigirmos a Ele para que Ele nos fortaleça. Versículo 37, mas por que Jesus, Ele se dirigiu aos discípulos e falou as seguintes palavras: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que é que Jesus queria dizer com estas palavras? Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, eram pouquíssimas pessoas que se envolviam para anunciar a palavra de Deus. Eram pouquíssimas pessoas que se dedicavam em propagar a palavra de Deus. Por isso que ele enfatizou isso, que os trabalhadores eram poucos. E Jesus não parava. Por isso que onde Jesus estava, não era multidão, não. Em muitos textos lemos que havia multidões. Por causa disso. Porque pouquíssimas pessoas se colocavam à disposição de propagar a palavra de Deus. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, a obra de Deus, a propagação do Evangelho deve ser realizada em todo o tempo, em cada momento em nossa vida. E aqui vale uma reflexão para cada um de nós. Sempre teremos a oportunidade em nossas mãos para anunciarmos o Evangelho do Reino de Deus, porque quando olhamos para essa sociedade que fazemos parte, existem muitas pessoas que agora, neste exato momento, estão aflitas e exaustas. Se pararmos para pensar, muitas pessoas virão à nossa mente que estão aflitas e exaustas. O cenário atual, no aspecto financeiro que estamos vivendo, é preocupante. A renda mensal não dura mais do que 10 ou 15 dias. E temos 30 dias
O mês possui 30 dias. Trabalhamos, recebemos o nosso salário. Nós vemos que a inflação está aí. Alguns meses atrás, alguns anos atrás, R$50 comprávamos muitas coisas, R$100 também. Hoje R$50 e R$100, quando vamos ao supermercado para comprarmos algumas coisas, não é mais nada. Estamos vivendo num momento crítico, por isso temos que viver também pela fé. Agora, se é algo que temos ouvido de muitas pessoas, eu tenho ouvido isso de muitas pessoas, eu estou cansado, eu estou cansada de tudo isso. Não sei se os irmãos e as irmãs já ouviram esta frase na boca de muitas pessoas. Quando ouvimos esta frase, eu estou cansado, eu estou cansada, é o clamor de uma pessoa que está aflita, é o clamor de uma pessoa que necessita ser cuidada e amparada. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nós também vivemos aflitos e preocupados. Nós vivemos assim também. Mas o que deve acontecer conosco é que não podemos esquecer que há uma seara diante de nós. E nós fazemos parte dela. E o que Jesus espera de cada um de nós? É que venhamos fazer algo especial e diferente nesta seara que fazemos parte. E qual é esta seara? Onde ela está? Essa seara é o mundo em que vivemos, é a família que fazemos parte, são os amigos, os conhecidos. Quantas pessoas que fazem parte desta seara que não conhecem o Evangelho? Quantas pessoas que estão nesta seara, que estão aflitas, enfermas, passando neste exato momento por tribulações, sofrimentos e tristezas. Como cristãos, cada um de nós temos que arregaçar as mangas e trabalharmos nela, pois ela é imensa, ela é gigantesca. Nesta seara, meus queridos irmãos e irmãs, estão pessoas que estão chorando nesse exato momento, que estão em hospitais internadas, que os seus parentes e conhecidos nesse exato momento estão entubados ou entubadas. Há pessoas que estão em clínicas de dependentes químicos, muitos idosos que estão em asilos, muitas pessoas estão enfermas em sua própria casa. E pode ser um amigo, um conhecido, um parente. Quantas pessoas estão exatamente neste cenário, estão aflitas e exaustas. E é então que Jesus nos convida a sermos diferentes nesta seara. Temos os nossos problemas, temos as nossas preocupações, sim, mas não podemos esquecer que somos conhecedores da palavra de Deus e que, se surgirem as oportunidades, temos que sim propagar os ensinamentos de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, para que tenhamos sucesso nesta seara que está diante de nós e que fazemos parte, temos que focar, temos que pensar, temos que nos colocarmos no lugar destas pessoas que estão exaustas e que estão aflitas. Como seguidores e discípulos de Jesus, como podemos ir ao encontro das pessoas que estão aflitas e cansadas? Hoje, em pleno século XXI, temos à nossa disposição as redes sociais.
podemos nos comunicar com as pessoas de uma maneira muito fácil. Todos nós sabemos de muitas pessoas que estão nesta situação. Vamos enviar mensagens, alguns textos bíblicos, porque se fizermos isso, nós estamos propagando a palavra de Deus. Jesus, ele disse que aquelas pessoas estavam no meio das multidões, e elas eram como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Ele queria dizer que eram pessoas que estavam sozinhas com os seus problemas e sofrimentos. É muito interessante a nossa vida, que às vezes nos encontramos exatamente assim, sozinhos, solitários, com os nossos problemas, com os nossos sofrimentos e com as nossas provações. Muitas vezes nos encontramos nesta mesma situação, mas quando Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam ouvindo o que ele estava dizendo, Jesus percebeu que muitas pessoas estavam desorientadas, que faltava um apoio, um refúgio, um socorro, um ajudador, alguém que desse atenção para elas. Isso não é diferente em nossos dias. Jesus, ele viu que as pessoas estavam à mercê da própria sorte. Quando olhamos para os dias atuais, isto também não é diferente. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos que no versículo 38, Jesus, ele encerra essas palavras dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A palavra rogar no grego é pedir com insistência, para que Deus faça algo acontecer, para que tudo isso mude. Hoje, muitas pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. Nós vemos que o retrato da humanidade que estamos vivendo, que estão neste momento desesperadas por tantas coisas que estão acontecendo em suas vidas, mas ao mesmo tempo, eu vejo que há uma solução para que o bom pastor entre em cena nas vidas dessas pessoas e mudem a vida delas, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o cenário atual que estamos vivendo nos preocupa, traz incertezas aos nossos corações. Mas quando nos voltamos com os olhos da fé para Jesus, que é o nosso pastor, aquele que se disse como o bom pastor, ele mesmo se chamou disso. Vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós vemos que o cuidado de Jesus pela nossa vida é fundamental e essencial nesses dias difíceis. Eu quero concluir, meus queridos irmãos e irmãs, dizendo que, infelizmente, no mundo em que estamos vivendo, hoje ele é um mundo completamente individualista. Isso é muito triste. A empatia deu lugar na vida de muitas pessoas ao individualismo. Hoje importa eu. Hoje importa eu, não importa o outro. Hoje a empatia não faz parte da vida de muitas pessoas. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. É imaginar o que o outro está passando.
fazermos algo para ajudar aquela pessoa que sabemos que está sofrendo, que está exausta e que está aflita, mas isto está em falta. A seara é grande, a seara está diante de nós, fazemos parte dela, temos os nossos problemas, sim, temos as nossas preocupações, sim, mas não estamos desamparados. Jesus espera que venhamos fazer diferença nesta seara que fazemos parte. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. Qual foi o ato de evangelismo que realizamos nesta semana que passou, nesta seara que está diante de nós? Como agimos diante daquela pessoa que ficamos sabendo que ela estava passando por alguma situação triste? O que fizemos? Qual foi a nossa atitude? Qual foi a nossa ação? Choramos com aquele que está chorando? Sentimos a dor das pessoas que estão sofrendo? Ajudamos financeiramente alguém? Doamos alguma coisa aos outros? Às vezes temos tantas coisas em casa que nem ocupamos, mas não doamos para as outras pessoas. Falamos do amor de Deus e de Jesus para alguém? Oramos com alguém que demonstrava aflição e exaustão? Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, vale uma reflexão para todos nós. Em muitas ocasiões, muitas vezes, falhamos diante da seara que está diante de nós, porque achamos que somente nós temos problemas, dificuldades e que passamos por sofrimentos. Então nos fechamos naquele mundo em que vivemos. E aí passamos a pensar exatamente como muitas pessoas: importa eu, o outro não importa. Portanto, Jesus espera de nós que venhamos levar uma palavra de fé, de esperança, de consolo e de conforto para a vida das pessoas. A seara está aí. A seara está diante de nós, fazemos parte dela, mas a questão é: o que temos feito como trabalhadores, como conhecedores da palavra de Deus? Teremos mais uma semana pela frente. Vamos encontrar pessoas exaustas, pessoas aflitas. Vamos encontrar. E a questão é: como agiremos? Qual será a nossa atitude em relação a estas pessoas? Jesus, ele quer ser o pastor na vida de muitas pessoas que estão exaustas, que estão aflitas. Eu fico muito triste quando eu ouço a frase: eu estou cansado. Eu estou cansada. O dia, meu irmão, minha irmã, que você ouvir esta frase na boca de uma pessoa, pense nessas palavras de Jesus, e que automaticamente venhamos, naquele momento, levar uma palavra de fé, de esperança e de conforto para estas pessoas, para que elas conheçam este que é o bom pastor, que é Jesus, para que elas sintam de uma maneira grandiosa a presença de Jesus em suas vidas, e que nós venhamos apresentar este Senhor maravilhoso, para que estas aflições, para que a exaustão que existem na vida de muitas pessoas
venham desaparecer, porque onde Jesus está presente, tudo muda. A presença de Jesus modifica todas as coisas. Pensemos nisso. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha uma semana abençoada na presença deste Senhor maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.